os africanos escravizados. Muitos africanos de diferentes partes da África, que é um continente, foram trazidos ao Brasil para trabalhar como pessoas escravizadas. Eles se tornaram a principal mão de obra no engenho de açúcar. Também desempenharam várias funções na colônia portuguesa. Trabalharam como criados pessoais, na derrubada das matas, nos pequenos comércios das vilas e cidades, na construção de edifícios, entre outras atividades. É bom lembrar que a escravidão já existia entre os africanos desde a antiguidade, mas que deixa bem claro que a escravidão entre os africanos era diferente da escravidão imposta pelos portugueses. Como funcionava a escravidão entre os africanos? Principalmente entre membros de grupos rivais, pois eles escravizavam os inimigos derrotados em guerras e conflitos. Mas, no século XVI, os portugueses descobriram, na escravidão de seres humanos, uma nova forma de comércio que lhe garantiu muito lucro. O comércio de escravo feito entre os portugueses e os africanos era muito lucrativo, para os portugueses, é claro. O africano escravizado não era só um trabalhador forçado, mas uma mercadoria valiosa, comprados em algumas regiões da África. Os escravizados eram transportados para o Brasil em embarcações chamadas de navios negreiros. Entre os africanos que vinham como escravo, havia muitos agricultores, artesãos, acostumados ao trabalho livre nos territórios africanos onde viviam. Acostumados com o trabalho livre nos territórios africanos onde viviam. Já conheciam a metalurgia, que era a arte de trabalhar com objetos de ferro, e também muitos dos trabalhos técnicos usados nos engenhos de açúcar. Os conhecimentos anteriores dos escravizados foram aproveitados no Brasil entre os séculos XVI e o século XVII. Lembrando que no Brasil foram mais de 300 anos de escravidão. Os africanos escravizados e seus descendentes foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos, na mineração e na casa de famílias ricas. Além dessas atividades, muitos africanos trabalhavam nas cidades como escravizados de ganhos ou escravizados de aluguel. Os escravizados de ganho eram mandados pelos seus senhores para trabalhar nas ruas das cidades. O ganho desse trabalho era entregue para seus donos no final do dia. E caso não entregasse o valor combinado, poderiam ser castigados. Alguns senhores alugavam os seus escravizados para realizar trabalho a pessoas interessadas. A maior parte deles transportava mercadorias ou materiais de construção. As mulheres eram alugadas como amas de leite para amamentar os filhos das mulheres brancas. Os escravizados, entretanto, não aceitavam passivamente as condições às quais eram submetidas, como foram acusados por alguns estudiosos. A rebeldia também fazia parte da realidade da escravidão e as revoltas eram constantes. A forma mais organizada de resistência se deu através dos quilombos, que eram comunidades formadas por escravos fugitivos, onde viviam também indígenas e brancos. Palmares não foi um quilombo, Palmares foi um conjunto de quilombos ligado por trilhas em meio da mata. Localizava-se na Serra da Barriga, no interior do atual estado de Alagoas. Há muitas lendas sobre ele, mas pouco se sabe sobre sua história. O conjunto de quilombos de Palmares existiu durante o século XVII e foi destruído após muitas expedições e muitas delas derrotado pelo seu líder, Zumbi, que na última escapou e só foi morto 2 anos depois. Sua cabeça foi exposta na Praça Central de Recife para que outras pessoas escravizadas que quisessem seguir o seu exemplo se lembrassem do final da história. Tanto é que, no dia 20 de novembro, como vocês sabem, comemora o Dia da Consciência Negra, em homenagem à data da morte de Zumbi. E é também um movimento de fala e de luta do povo negro. A escravidão existiu no Brasil desde o século XVI até o século XIX. Como eu disse anteriormente, mais de 300 anos de escravidão. Durante esse período, muitos escravos conseguiram comprar sua liberdade. Desde 1816, o senhor podia vender ao escravizado uma carta de alforria, isto é, uma carta de liberdade. Alguns homens livres vendiam a liberdade a seus escravos para poder pagar dívidas pessoais. Devido ao movimento em toda a região, em todos os países da América, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, a escravidão terminou oficialmente no Brasil. A lei, no entanto, foi mal elaborada. Intencionalmente ou não, os escravos não receberam nenhuma indenização, ou seja, nenhum pagamento para ajudá-los a se manter até conseguirem moradia. Sem recursos, muitos deles foram viver em habitações precárias, nos morros da cidade, como aconteceu no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. Teve origem, assim, o primeiro núcleo de moradias que depois ficou conhecido como favela. E que até hoje a sociedade brasileira, devido a esse fato, tem uma dívida histórica com os afrodescendentes. Atualmente,
Os descendentes dos africanos formam uma grande comunidade. Os afrodescendentes desenvolvem as mais variadas atividades em diferentes setores da sociedade. A riqueza de sua cultura está sendo recuperada por meio da valorização das tradições dos africanos e dos descendentes no Brasil, graças aos movimentos negros existentes no Brasil. São afrodescendentes muitos advogados, professores, médicos, esportistas, desembargadores, políticos, ministros e comerciantes que se projetam na sociedade brasileira. E mesmo assim, ainda são poucos. Não representa proporcionalmente a sociedade brasileira, devido ao preconceito velado que existe no Brasil. Mas, de certa forma, o governo tem procurado equilibrar a situação dos descendentes de africanos escravizados que ainda vivem nas terras de seus antepassados. Tivemos avanços com determinados governos que se preocupam com o social, mas ainda existe mais de 2.500 comunidades cujas origens são antigos quilombos. Nesses locais remanescentes de quilombos, vive ainda uma população em busca de reconhecimento de seu direito à propriedade.